Bom dia. Bom dia, Lenita. Bom dia, Valdete. Exatamente, Valdete. Nós precisamos, né, de estar sempre na presença de Deus e pedindo a força, né, para estarmos na presença dele. E esse é mais um dia, então, que nós nos encontramos prontos para isso, né? Então vamos aguardar mais um minutinho os nossos outros irmãos e irmãs, que eles cheguem à classe. Bom dia, Jonta. Exatamente, a gente precisa, né, esse domingo, que seja um domingo que nós venhamos a renovar as nossas forças e fortalecer a nossa fé, né, para passar mais um domingo, uma semana com as dificuldades que temos passado, né? E é isso que nós temos que buscar sempre. Daqui a pouquinho já tem mais pessoas conosco. Bom dia, Miriam. Bom dia, Cristina Valim. Bom dia, Natália Decotelli. Bom dia, Ilza Santos. Bom dia, Zélia Monteiro. Bom dia, Mário Linhares. Vamos só aguardar mais alguns irmãos, que já estamos na hora, mas para nós orarmos e aí começar o nosso estudo. Já estamos quase para começar mesmo.
Bom dia, Neide Muniz. Bom dia, Ana Maria Gomes. Eu acredito que nós já possamos começar, irmãos. Nós vamos fazer uma oração, porque toda a nosso relacionamento, nossa vida tem sido muito difícil nessa época, né? E temos acompanhado aí, houve o falecimento na noite passada do pastor Elias Veloso, que inclusive já congregou conosco na nossa classe, né? Durante bastante tempo. E depois ele foi lá para o Amapá, ser pastor lá. E na volta já não ficou na nossa classe, mas contraiu o Covid e também ficaram um tempo com ele, talvez pensando que a doença fosse outra. Infelizmente o perdemos. Houve o passamento dele, mas nós vamos orar pela família, né? E pelo nosso conforto. Bom dia, Zélia. Bom dia, o Mário já tinha falado. Ana Raquel, a Maria Marlene Furtado, Luísa Maria Cabral, a Zoé Ramos. Vamos fazer a oração, então? Senhor Deus, te pedimos que nos oriente no dia de hoje, tanto no sentido do estudo da sua palavra, como também no conforto que precisamos ter e também transmitir para os familiares daqueles que têm perdido os seus entes queridos mais próximos. Te pedimos pela família do pastor Elias Veloso, que foi nosso colega aqui da classe e teve conosco tanto tempo, contribuindo conosco. Que esse irmão que desde cedo se dedicou à sua palavra, ao Evangelho, que ele esteja nos seus braços, mas também que o Senhor conforte a família dele, esposa e filhos, e também aos amigos mais íntimos, para que eles possam ter o conforto que só o Espírito Santo pode nos dar. Senhor, te agradecemos pelo estudo que tem sido feito da Palavra de Deus na nossa igreja, em várias classes e também nos cultos transmitidos e no culto de oração. E nas outras atividades que também têm sido feitas, Senhor, e são empreendidas pela igreja. Te pedimos uma bênção especial para tudo e pedimos também que nos oriente e nos mostre como entender os ensinos que há tanto tempo foram escritos e que se mantêm ainda atuais. Em nome de Jesus, amém. Bom dia também a Zulmira. Vamos, irmãos, fazer uma leitura na nova versão internacional dessa passagem, né, que nós estamos estudando da carta de Pedro. Hoje nós vamos estudar entre os versículos 7 e 11 do capítulo 4. Né? Então, nós vamos estudar esses versículos. Eu vou fazer uma leitura, então, direta deles, são poucos, né? E depois nós vamos estudando passo a passo. 4:7, então. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo,
desculpa, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então nós vamos estudar aqui, dar uma lida. Eu dei um título para esse estudo nosso, né? A vida entre irmãos, porque Pedro aqui estava nos orientando como viver, né, entre irmãos. Logicamente, ele estava inspirado naquelas dificuldades do momento que aquelas sociedades tinham, né, naquele momento lá do cristianismo, mas nós podemos ver que isso também não fica muito diferente para a gente, né? E vamos depois estudar uma palavra aqui durante um desses versículos que vai também nos mostrar essa atualidade, né? A atualidade da palavra. Então vamos aqui nesse primeiro versículo, né? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Bom, eu entendi que essa passagem, o objetivo da passagem que nós estamos estudando, ela apresenta os cuidados que devemos ter no relacionamento com os nossos irmãos, né? Então, Pedro estava preocupado porque era uma sociedade que já vivia em dificuldades, né? E ele precisava, então, apresentar algum modo, né? Um modo de vida que fosse o mais indicado para aqueles irmãos. Entendendo também que Pedro já estava vivendo há mais tempo, né, dentro do Evangelho, já conhecia há mais tempo que aqueles outros irmãos, já sabia muita coisa que ia acontecer com eles, em termos de comportamento, porque ele mesmo já tinha vivido e ouvido, né, experiências a esse respeito. Então, ele era uma pessoa extremamente experiente, um discípulo de Cristo de primeira hora, né, então recebeu o ensino direto, sempre era daqueles discípulos que eram escolhidos, né, para ficar perto de Jesus nos momentos mais difíceis, e então ele já sabia que dificuldades teria, né? Então eles teriam. Então ele estava ali se prontificando a apresentar essa experiência dele, né, essa indicação para que eles evitassem falhas, né? Bom dia também a Nilza Machado, a Marli de Matos, né? Acho que a Luísa Maria Cabral, acho que eu já tinha complementado, mas bom dia a todos. Então vamos aqui, o Pedro, ele estava preocupado, então, no bem-estar entre eles, né? E nas dificuldades que eles teriam ainda que passar. Muita coisa eles não tinham passado, né? Não tinham passado ainda. E o Pedro, então, instruiu os seus leitores quanto à preparação para a vida, né? Para a vida deles. E ele sempre, essa ideia que o fim estava próximo, ela sempre esteve no início do Evangelho. E ela deve estar conosco até os dias de hoje, né? Porque o nosso fim sempre está próximo. O nosso fim sempre está próximo, né? Se não for de toda a humanidade, o nosso sempre está próximo. Nós já conversamos um pouco sobre isso em outras aulas, e a nossa existência é muito breve, ela é muito breve, né? Ela é como uma névoa. Então, para nós, tudo é muito breve, né? Então, nós devemos estar sempre preparados. E dessa forma, você viver com mais intensidade, né, a fé, né? Tudo que a fé pode proporcionar. Então, essa é a ideia. A pessoa viver mais intensamente, não viver descansado, como se nada fosse acontecer. Tem gente que é descansada, né? Então, parece que nada vai ter consequência, nada vai chegar a lugar nenhum, né? E a gente sabe que ele está alertando a gente para a gente que é isso, né? É isso. Que o fim nosso pode estar próximo, a gente não sabe dele, né? Independente de doença, independente de qualquer coisa, a gente não sabe. Então, é isso que ele está colocando para a gente. E aí, ele coloca aqui ensinamentos, que é o critério, né? O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração, né?
Então, nessa mensagem aqui de Pedro, de que o fim está próximo, né? O fim deste mundo, né? Por ocasião da volta de Cristo, isso é uma das formas que ele está apresentando. O termo também fim, também ele pode ser utilizado como objetivo, né? Então, o fim de alguma coisa, isso aqui eu fiz a fim de... Então, pode ser objetivo, né? Objetivo. E o mundo, então, está se movendo em direção ao seu objetivo final, né? Isso ele cada vez vai estar mais próximo do fim, isso é normal, né? Diante dessa realidade, os cristãos devem manter um relacionamento próximo com Deus em oração. Esse é um comentário do comentário africano. Se você está se aproximando, né? Se você está indo em sentido de um encontro, né? De uma finalidade, né? Vamos pensar no fim como um encontro que nós temos com Deus. Então, nós vamos para um encontro. Então, nós temos que estar preparados para esse encontro, né? Quando a gente vai num encontro, a gente se prepara. Quando é um encontro pessoal, a gente se produz, né? Arruma. Então, como nós, hoje também, né, nos preparamos para esse encontro virtual nosso. Então, a gente se prepara para o encontro, né? A gente reserva o tempo, a gente faz coisas antes que não prejudica aquele encontro nosso, né? Você fica todo preocupado para que aquele encontro aconteça, né? Da forma que seja produtivo, né? Então, esse encontro com Deus, é isso que ele está falando aqui. Vocês vão ter um encontro, vocês estão indo para um fim, né? Vocês estão se preparando, o fim está próximo. E ele fala, então, dedique-se à oração. Como que você gostaria de ter um encontro com alguém, né? Com alguém que você tivesse contato, né? Muitas vezes o que nos estimula a ter um encontro com alguém pessoal é exatamente o contato nosso, né? A gente está sempre em comunicação com aquela pessoa, então dá vontade de encontrá-la, né? Dá vontade de encontrá-la. E o Pedro está falando isso, o Pedro está falando, orem, né? Mantenham-se em oração. Então, com Deus. Então, falem com Deus, né? E essa palavra com Deus contínua, né, vai dar essa vontade e esse compromisso de encontrá-lo. Né? Esse que ele está colocando para a gente, né? E ele, para que nós possamos falar com Deus, é preciso que nós tenhamos, né, uma vida em ordem. Você não vai poder ficar criando muita balbúrdia, né? E querer uma comunicação com Deus. Então, você precisa colocar a sua vida em ordem. Até pode falar com Deus sobre isso também, né? Desde que o objetivo seja esse. E ele fala também para sermos criteriosos. Eu tenho uma outra tradução que fala sermos sensatos, né? Sensatez, é você ter... O critério é você pautar as coisas, né, de forma que estejam conforme aquela finalidade e conforme a vida que você precisa levar. Então, o critério é você estabelecer regras para as coisas, né? Você seguir aquilo. Então, a pessoa criteriosa é aquela pessoa que segue coisas que estão estabelecidas de cabeça fria, né? Então, você estabelece aquilo quando você está de cabeça fria, você lê, organiza tudo. Então, você é um criterioso, você usa regras já estabelecidas de forma sensata, né? De forma equilibrada, de forma pensada, né? E a melhor forma de fazer isso é exatamente quando você não está vivendo o problema, né? Quando você pode fazer isso, então, de forma muito tranquila, né? Eu sempre gosto de pensar nas coisas num momento assim tranquilo. Então, você vê como você deveria agir em determinada situação. E aí você já deixa aquilo pré-estabelecido, pré-condicionado, pré-combinado com você mesmo, né? Você mesmo já se condiciona, porque senão naquele momento de dificuldade você não vai saber como agir. E ele está falando aqui, fale com Deus, fale em oração, né? Mantenham-se em oração e sejam criteriosos, sejam sóbrios também, sobriedade. Então, é outra palavra também que ele nos aconselha, porque muitas pessoas, né, tinham vidas também desregradas, e não é possível você se aproximar de Deus com uma vida desregrada, né, sem sobriedade, sem seriedade, né,
sem compromisso, com coisas sérias. Então, é isso que ele está falando para a gente, que a gente deveria ter esse tipo de comportamento, né? Eu anotei algumas coisas assim, por exemplo, considerando que nos movemos em direção ao fim, a melhor forma de nos conectarmos com Deus é por meio da oração. Para falar com Deus, é preciso que tenhamos bom relacionamento com nossos irmãos. Você não pode querer falar com Deus e você, com seu irmão, você não tem um bom relacionamento, né? Como é que você vai poder falar com seu pai se dentro dos seus irmãos, dentro da sua família, você não consegue se entender, não é isso? Então, é preciso que a gente procure também esse relacionamento horizontal nosso, né? Ele também precisa estar bem feito, né? Bem estabelecido, né? Senão a gente não vai conseguir fazer, né, esse relacionamento vertical, esse relacionamento para cima, né? Para cima. Aqui tem algumas passagens que eu anotei que seriam assim boas, né, da gente lembrar, né? Então, uma delas é de Romanos 13:11, em que nós temos uma mensagem nesse tipo aqui, 13:11, e é assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, ele está falando o seguinte, olha, vocês fiquem atentos, né? Porque o tempo vai passando e a gente vai cada vez, né, ficando mais próximo desse fim nosso, que no caso nosso não é perdido, é a nossa salvação, né? É a nossa salvação. Então, tem várias passagens que falam disso. Tem também, que nós estudamos há pouco tempo, Tiago, né? 5:8. Deixa eu pegar aqui antes um pouquinho. Tiago 5:8 tem assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, nós estamos falando aí do fim, né? Do fim. Então, existem essas passagens dessa preparação do fim, mas o importante é que ele coloca a questão do comportamento, né? Do comportamento nosso, entre nós mesmos, e o relacionamento com Deus, em oração, né? Então, aí é que ele coloca essa recomendação. No verso 8, se nós pegarmos aqui o verso 8, está assim, o verso 8 eu vou ler aqui na Nova Veia, a versão internacional: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, né? Esse versículo, ele, assim, lendo com a tradução normal, ele fica um pouco complicado. Então, parece que o amor perdoa. Aí o amor de Cristo que morreu por nós, na cruz, esse amor perdoa, ele já era falado lá em Provérbios, que o amor perdoa, né, muitíssimos pecados. Então, isso está lá em Provérbios. Então, a gente começa a verificar, então, o que é que, né, quem é que está sendo perdoado aí, né? Quem é que está sendo perdoado? Lá em Provérbios 10:12, nós temos uma passagem, né? Então, isso é uma coisa. Esse perdão, o amor perdoa. Nós poderíamos também entender essa palavra de pecado, né? Perdoa muitíssimos pecados, com muitíssimos erros, né? O pecado é um erro. Então, pode ser um erro entre irmãos, um erro de relacionamento, né? Conosco mesmo, em alguma ocasião. Então, ele está falando para a gente que nós poderíamos também, isso é um entendimento, um dos entendimentos, que nós poderíamos também perdoar o nosso irmão, né, com amor. Então, se ao invés de ficar apegado naquele erro, e aquele erro criar uma barreira, né, entre os irmãos, que nós, com amor, poderíamos criar uma ponte com o irmão, um relacionamento com o irmão,
e essa ponte nossa poderia ser construída com amor. E com isso, aquele erro seria, não seria nenhuma obstrução, ele seria coberto pelo amor, né? Ele seria esquecido, seria esquecido. Então, da mesma forma que os nossos pecados, nossos erros, eles são esquecidos por Deus, eles são lavados, são perdoados quando nós aceitamos a salvação de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nós podemos também perdoar o nosso irmão, não ficar pegado em erro, né? Então a gente não vou fazer nada com ele porque ele é assim ou assado, porque ele me fez isso ou aquilo. Então ele está falando o seguinte: seja grande, né? Utilize o amor, e esse amor então vai ser suficiente para criar esse relacionamento novo, né? Para esquecer o pecado. Tem vários escritos, viu, da época, porque isso aí talvez fosse uma conversa entre Jesus e os discípulos, né? Fosse uma coisa da época mesmo, que eles conversavam. Então, ele pode, né, pode ser de diversas interpretações, tá? Esse amor também, o amor de Deus, ele pode ser concretizado também por nosso intermédio, não é isso? Então, nós podemos também ser o agente da propagação desse amor de Deus pelo outro irmão, né? Nós podemos ser a pessoa que vai ser utilizada para propagar o amor de Deus, para agir com amor, né? E esse, então, nesse momento, nós precisamos esquecer do erro do outro, porque Deus, né, da mesma forma que o sol veio para todos, Deus também está disponível para todos, desde que a pessoa aceite a salvação, não é isso? Mas nós não podemos criar uma barreira para amar alguém, né? Então você tem que estar disposto a isso. E esse amor pode ser, você está sendo o agente, né? O agente de propagação desse amor de Deus. Então isso é que é importante. Aí não dá para você interpretar da sua maneira. Você está levando o amor de Deus. Então você não pode criar as suas regras, né? Deus amou o mundo, né? Então ele precisa que você leve esse amor para o outro, independente dos defeitos do outro, né? Isso que ele está falando, então, para esquecer esses defeitos, porque os defeitos eles não são condição sine qua non para Deus, para amar, né? Então ele fala aqui, sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Poderia ser perdoa muitíssimos erros, então, como eu falei, tá? Erros da pessoa, a pessoa errou com você. Tem erro que não é um pecado, a pessoa errou, fez alguma coisa lá que não te agradou, né? Ele não age da maneira que você gosta, outra hora tem gente que não acha que você é simpático, outra hora você é isso, outra hora você é aquilo. Nós temos tantas formas, né, às vezes, algumas formas de serem queridos pelos outros e outras formas que, às vezes, nós não agradamos aos outros, né? E o que ele está falando aqui é para nós esquecermos esse negócio. Então, amarmos, né, sinceramente uns aos outros. Então, amor sincero, aí é um amor muito maior, né? Um amor muito maior. Então, é esse amor que ele está falando para a gente ter, né? Nessas passagens aqui, além de Provérbios, né, que nós já falamos que ele fala que o amor perdoa muitíssimos pecados, né? Também tem aqui em Pedro, 1 Pedro 1:22, que também fala disso, né? Então, vamos ler aqui o versículo 22 do primeiro capítulo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, é esse amor verdadeiro que ele está falando, o amor não fingido, né? Aí fica mais fácil de você amar, porque é um amor que não tem condições, ele não é um amor condicional, né?
Ele não é aquele amor condicional. Se você me fizer isso, eu faço aquilo para você. Se você me ajudar, eu te ajudo. Eu vou te retornar aquilo que você me deu. Então, isso não é amor, né? Ele está falando aqui de você ter um amor sincero, um amor que atende ao outro, que satisfaz o outro, né? E que esquece, né? Um amor que sirva como se fosse um remédio, né? Se vem um problema de um lado, você retorna com amor para o outro lado, né? Então é isso que ele está falando aqui. Que esse mesmo amor de Deus que nos suporta, né? Que nos agrada, que nos faz amanhecer a cada dia, independente dos erros que nós tenhamos cometido no dia anterior, né? Então esse amor é sem fim, esse amor sem fim. Aqui no verso 9, irmãos, tem uma coisa que na época é muito importante, e hoje também pode continuar sendo, né? Ele fala assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, né? Tem outras versões, tem diversas versões da Bíblia, e nós podemos encontrar outras versões com um texto um pouquinho maior, por exemplo, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, né? E tem outros textos, né? Outros textos aqui. Eu vou tentar pegar um outro aqui também para a gente. Então, sobretudo, mantende entre vós um amor extensivo, porque, desculpa, aqui é o 8º. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem queixa. Então, sem murmuração, sem queixa, né? Então, nós temos vários textos, né? Ou sem reclamação, sem murmuração, sem queixa, sem reclamação. E por que essa hospitalidade era tão importante, né, que fosse sem murmuração, sem queixa, sem reclamação? Naquela época, que o Pedro escreveu essa carta, esses discípulos e a própria propagação do evangelho, ela se fazia com viagens, né? Nós vimos as viagens de Paulo acompanhado, nós vimos viagem de Marcos e outras viagens, né, de apóstolos, e discípulos que iam fazer missões, né, como Filipe e outros que foram fazendo. Todos esses discípulos e apóstolos, todos os crentes daquela época, eles precisavam viajar, e as viagens nós sabemos que eram feitas em estradas romanas, que tinham uma certa segurança, que era garantido pelo Império Romano. Mas no meio de quilômetros, né, de estrada, você tinha muito assalto, né? Vamos lembrar lá daquele judeu que foi assaltado, né, que foi acudido pelo bom samaritano, né? Então, eram pessoas que eram assaltadas, espancadas, né? E eles, às vezes, até mortos, para serem roubados, para serem furtados, porque você ficava sozinho numa estrada, às vezes não tinha ninguém de um lado no outro, e os ladrões já tinham pontos mais interessantes para eles, para o assalto. Como acontece hoje em dia ainda na nossa cidade, né? Nós sabemos que tem pontos que são mais perigosos, né? E muitas vezes, nós até no dia de hoje já não saímos com muito dinheiro, né? Não podemos, às vezes, levar o cartão de crédito, não podemos levar o celular, porque tem nossa conta do banco. Então, às vezes, você precisa fazer uma viagem, mas nem pode levar muito recurso. Hoje em dia, você pode transferir eletronicamente, isso não é nenhum problema. Mas, naquela época, não. A pessoa tinha que levar o dinheiro para fazer uma viagem longa. As viagens eram longas, porque eram feitas a pé ou a cavalo, às vezes, para quem tinha mais dinheiro, geralmente a pé, ou de navio, que depois continuavam a pé. Então, essas viagens eram caras, longas, né? E a pessoa não podia levar o dinheiro da viagem toda com ele, porque isso se tornaria muito perigoso, né? Então, ele precisaria fazer essa viagem com diversas paradas e muitas vezes parando na casa de quem ele nunca tinha visto antes. Às vezes já se conheciam por cartas, né? Já eram avisados que o fulano, o Beltrano, o irmão tal ia chegar naquela cidade. Mas outras vezes não, eles chegavam sem conhecer ninguém, né? E aí o Pedro está falando que eles deveriam praticar a hospitalidade, porque a pessoa não tinha dinheiro, não tinha onde ficar, muitas vezes já chegava no final do dia naquela cidade, que ele não podia dormir na estrada, tinha que dormir sempre numa cidade, numa vila, né, numa casa qualquer, às vezes até por causa do clima.
Então, ele precisava dormir em algum lugar fechado. Eles também tinham barracas que eles acampavam, né? O próprio Paulo fazia barracas, né? De, de, de acampamento, para a pessoa dormir. Mas muitas vezes ele precisava chegar na cidade. E para chegar na cidade, precisava ficar na casa de alguém, né? Então, esse era um ponto, né? A hospedagem de pessoas que viajavam para divulgar o evangelho. Mas não era só esse o caso, né? O Paulo também, ele estava preocupado, ele citou isso em 2 Coríntios 11, 26, né? Ele fala, vamos tentar aqui encontrar essa passagem, aqui de 2 Coríntios 11, 26. Essa passagem, ela está assim: em jornadas, muitas vezes, isso foi aquelas dificuldades que ele teve, né? Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Então, existiam muitas dificuldades, né? Então, esses salteadores, que em perigos em salteadores. Então, ele estava, às vezes, na estrada, né? E precisava, então, estava largado ali, né? Por conta do salteador. Então, ele passava dificuldade, né? E então essas dificuldades, elas existiam. Mas não era só, então, para quem viajava para divulgar o evangelho. Naquela época, um pouco já depois, já próxima aí do final desse primeiro século, houve toda aquela perseguição lá do Domiciano em Roma, né, que começou a perseguir os cristãos. E muita gente, como também já teve lá naquela diáspora que teve lá em Jerusalém, quando os judeus também tiveram que sair, os cristãos também tiveram que sair de Jerusalém, perseguidos pelos judeus, né? Depois os próprios judeus também. Você era perseguido, e como você era perseguido, você tinha que mudar, né? Você tinha que mudar. Algumas vezes você podia chegar na casa de um parente distante, alguém que fosse da sua família. E muitas vezes você ia chegar numa cidade que você não tinha conhecidos, né? Mas tinha irmãos na fé. O que ele está falando é isso: vocês precisam receber os refugiados que são também seus irmãos em Cristo e estão fugindo por serem irmãos em Cristo. Então, se a pessoa estava em Roma e lá em Roma o Domiciano estava matando os cristãos, era justo que esses irmãos cristãos de lá fugissem, né, saíssem de Roma para não serem mortos, né? E tinham que se refugiar na casa de alguém, porque eles não tinham também dinheiro para ficar fugindo eternamente, nem pagando hospedarias, né? Então, eles precisavam ficar na casa de alguém. Então, o Pedro está falando assim: recebam bem essas pessoas, né? Mas sem murmuração. Imagina você colocar uma pessoa dentro da sua casa, a pessoa está ali em dificuldade, não tem para onde ir, chega com a família, e você ainda fica reclamando da pessoa, que a pessoa está comendo sua comida, ou que está te espremendo lá, porque você agora vai ter que dormir mais apertado, porque as pessoas estão na sala e você não consegue passar, né? Então a pessoa fica ouvindo aquilo dentro de casa e ele se sente mal. Então o que o Pedro está falando é o seguinte: já que você vai dar hospedagem, faça com amor, faça sem reclamação, sem murmúrio, né? Sem murmúrio, porque senão perde toda a aplicação, né? Todo o sentido, né? Então, ele até fala, nós temos uma passagem em Hebreus 13, 2, que lembra que teve gente que hospedou anjos, né, sem saber, né? Então, às vezes, você está hospedando uma pessoa necessitada e, às vezes, você está hospedando um anjo, alguém que está fazendo um trabalho de Deus, né? Então, você não sabe exatamente quem é que você está atendendo, não é isso? Você não sabe disso. Às vezes você está ajudando um jovem, né, que está se hospedando ali para fazer um concurso, outra hora para fazer um curso, outra hora porque veio fazer uma entrevista, e você não sabe o que vai resultar daquilo, né? Então, você só tem que fazer aquela hospedagem bem feita, atender naquilo que foi possível ao seu alcance, né? E daí em diante, aquilo é com Deus, não é com você, mas não ficar reclamando, né? Por que veio parar aqui em casa? Por que não foi para um hotel? Porque
se a pessoa pudesse, teria ido, né? Então, às vezes não foi porque não tem condições de ir. Às vezes acontece, já aconteceu aqui na nossa cidade mesmo, aqui no Rio de Janeiro, tragédias às vezes, deslizamento de encosta, né? Quantas pessoas perderam casas em épocas de chuva, e às vezes é preciso que um irmão, seja parente ou não, hospede aquelas pessoas até que eles tenham uma casa para onde ir, né? Às vezes a pessoa perde tudo, né? E não perde a vida, mas perde bens materiais, perde tudo, e aí fica sem um local, né, próprio para se estabelecer. Então é disso que ele está falando. Se chegar essa oportunidade para você, faça, né? Porque vocês lembrem quando Jesus mandou aqueles 72 discípulos, que ele dividiu de dois em dois, mandou eles irem nas aldeias falando, né? E ele falou que quando não fossem recebidos, que eles sacudissem a poeira dos pés e saíssem dali, né? Então você vê como é sério essa coisa. Lembra de Jesus, quando mandou então que os discípulos fossem, né, e tentassem apresentar a mensagem e tentassem ser recebidos. E quando eles não fossem recebidos, para eles saírem daquele local, né? Então é importante essa hospedagem. Isso aí é uma coisa que naquela época era importante e hoje em dia também pode ser muito importante. Nós temos diversas áreas do Brasil que não tem hotéis, não tem nada, né? Então é muito importante que às vezes a pessoa seja recebida naquela casa, né? Senão ele não vai ter onde ficar, né? Então, mesmo com as questões de segurança, sempre é uma forma de você atender uma pessoa, né? Sempre é uma forma. É isso que ele está falando e está nos lembrando disso, né? Nos lembrando que já teve hospedagem até de anjos na casa da pessoa. O verso 10, ele já fala dos dons, né? Dos dons aqui. Nós temos assim, ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É difícil, né? Porque ele fala que administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, eu queria que nós lembrássemos dessa múltipla forma, né? Eu tenho outras traduções, mas a palavra pode ser multiforme ou variedades ou algumas coisas, né? Variadas formas, mas basicamente essas múltiplas formas. Se a gente não esquecer disso, nós vamos falar. E esse fielmente, né? Esse fielmente é complicado, porque quando você fala fielmente, a palavra diz que você deve fazer exatamente, né? Com toda fidelidade, com toda verdade, né? Com toda exatidão, aquilo que lhe foi determinado, né? Então ele está falando, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. O dom que recebeu. Nós recebemos, né? Todo mundo, todos nós recebemos esses dons, todos nós, tá? Todos nós. E eu vou tentar ver aqui uma outra versão. Aqui. Nós temos, deixa eu voltar aqui a Pedro. Então nós temos aqui, ó, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu, né? Então nós temos dons, todos nós temos dons, né? Tem gente que acha assim, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada porque eu não sei fazer nada, né? Então, parece que ele não recebeu o dom, mas está escrito que cada um recebeu um dom, pelo menos, né? Pelo menos um dom. Então, não é possível que nós não possamos fazer nada, né? Que a gente não possa fazer nada. Então, a gente pode fazer sim, né? E deve fazer. Eu peguei com alguns comentários e fala assim, Pedro nos lembra, né, que a graça de Deus se apresenta de diversas formas. Por isso, os diferentes dons que recebemos devem ser colocados de forma complementar
à disposição dos outros. Então, por exemplo, eu recebi um dom, o outro irmão recebeu outro dom, diferente do meu, né? Então, nós devemos nos complementar, Então, um vai servir ao outro naquele dom que ele recebeu, né? E o problema da dificuldade que eu vejo é se fielmente, né? Porque isso é uma busca que a gente tem que fazer, o cuidado que a gente deve ter para estar atendendo a expectativa daquilo que nos foi proporcionado, né? Isso aqui é o perigo, porque a gente, às vezes, pode estar fazendo muito aquém, muito a menor do que aquilo que é esperado da gente. Então, é isso também que nós devemos buscar em oração, buscar, então, aquilo que Deus está esperando da gente, o que é que nós podemos fazer com aquele dom que Ele nos deu, né? Esse é a nossa busca, que eu entendo, né? A nossa busca. Então, a gente também deve, então, complementar, né, o dom nosso com o dom do outro irmão, né, e do outro. E assim nós vamos conseguir viver em conjunto. Por isso temos a igreja, né? Por isso que a igreja é importante, porque a igreja é um ponto de encontro de pessoas que têm dons que se complementam, né? E a gente, então, cada um pode fazer uma coisa e todo mundo em conjunto está agradando a Deus. Por isso é importante, né? Quando você fica sozinho, você fica com o seu dom, né? E muitas vezes nem o pratica, porque você não tem muito o que fazer com ele. Então, a importância de termos contato com os outros, né? Termos contato com os outros. E então nós precisamos ter esse dom, né? De colocar o nosso dom a serviço dos outros, né? E com isso também recebermos, né, o dom do outro, né? O benefício do dom do outro, né? Então é importante nós vivermos em conjunto, agregados, né? Na forma de igreja, de comunidade. Tem algumas passagens, né, que mostram essa questão dos dons. Então, nós temos aqui, eu tinha citado em Romanos, né, 12, 6, 7. Também tem 1 Coríntios, que eu não tinha colocado, mas 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, 7. Eu vou pegar aqui. 1 Coríntios 12, 7. Nós temos assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Então, você vê que esse dom, ele é dado com um objetivo, né? Ninguém recebeu um dom para benefício próprio dele, de forma egoísta, não foi isso. Esse dom é para um fim proveitoso, né? Para que tenha esse proveito dele. Então, que a gente utilize ele, né? Então, o dom também não é para ser guardado, ser enferrujado, ser empoeirado, né? Então, ele precisa estar pronto para uso, né? Então, e quando fala também que cada um recebeu um dom, então significa que todos estamos no mesmo nível, porque nós recebemos dons, todos nós temos um dom, né? Então, seja da hospitalidade, seja do ensino, seja do relacionamento, tem pessoas, né, super cordiais com as outras, outras que são os pacificadores, tem tantas pessoas, né, que nos trazem tantos benefícios por estar perto de nós, né? Tem hora que a gente fala assim, que bom que o fulano chegou, porque aí ele vai resolver esse problema para a gente, ele consegue, né, pensar esse assunto aqui e nós vamos aceitar a solução que ele vai apresentar para a gente, porque ele tem esse dom, né, de resolver esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, nós ficamos contentes, puxa vida, o fulano, cadê o fulano? Ele chegando aqui, ele vai ter uma ideia sobre isso, né? Ele vai ter uma ideia para a gente e vai resolver. Então, são os dons que Deus deu a essas pessoas, né, para que eles atuem de determinada forma. Mas o que é importante é que a graça de Deus é multiforme, né? Então, aqui no versículo ele fala assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então, servir aos outros, sem não esquecer, né?
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, na verdade, esses dons e as formas que a graça de Deus tem se manifestado, eles podem variar ao longo do tempo de acordo com as necessidades, né? Então, Deus, vendo uma determinada necessidade, ele pode dar um dom específico para aquilo, né? E ele pode ter uma graça específica para aquela situação. É por isso que a coisa continua atual, a palavra de Deus continua atual, né? Porque Deus sempre foi, é e será. Então, ele atua de acordo com a necessidade daquela época, daquele momento, né? Então, você tem essa oportunidade de estar sempre atualizado, né? Porque a graça de Deus é multiforme, ela tem formas diferentes. Ela se apresenta com facetas diferentes num momento diferente, de acordo com a necessidade, né? Então, ela sempre vai aparecer, ela é moderna, isso que ele está falando aqui, ela sempre vai estar atual, vai estar atualizada, né? Então, não fica pensando que só tem aqueles dons lá daquela época. Não, pode ter outros dons, desde que eles sejam dados para serem úteis aos nossos irmãos, serem de Deus, e a gente venha utilizar eles para servir ao próximo, né? É isso que é a coisa, não é para servir a você, é para servir ao próximo. Então, ele é uma graça, essa graça de Deus tem múltiplas formas, ela tem várias maneiras de se apresentar, né? Então, ela não é uma coisa padronizada, não é padronizada, né? Então, os dons podem ser vários e a forma da graça de Deus, ela pode ser variada. Então, isso aqui é importante, né? No verso 11, nós temos assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, ele aqui já está falando para a gente, né, como que deveríamos praticar, né, essa atuação nossa, né, como deveria ser a nossa prática, né? Então, ele falou, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Então, a pessoa que o pregador, quem está transmitindo a palavra de Deus, ele precisa ter aquela empolgação, né, e aquela verdade, né, de que está realmente falando em nome de Deus. Ele está falando uma palavra inspirada em Deus, né, e tem que agir dessa forma, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, você tem aqui a palavra, né, aquele que usa a palavra e aquele que age, que tem ação. Então, são duas maneiras aqui do poder de Deus se manifestar, né? Então, eu tinha colocado no texto aqui para vocês, né? Se formos falar do Evangelho, que seja a palavra de Deus, que falemos como se as palavras fossem de Deus, né? Então, nós temos que pensar na palavra que vem de Deus, e não na nossa palavra, né? A nossa ideia, a nossa cabeça. Então, a palavra de Deus. Se formos realizar trabalhos, que sejam para glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, também, o trabalho que nós fizermos, que a igreja fizer, tudo aquilo que fizermos para a glória de Deus, que aquilo seja efetivamente, né, se for efetivamente para glorificar a Deus, que aquela glória seja para Deus e não para a gente obter nenhum benefício. É lógico que um irmão pode elogiar outro irmão, ser, né, agradecido pelo trabalho realizado pelo outro, isso tudo faz bem às pessoas e faz bem o relacionamento, não tem nada de mais nisso. O que nós não podemos esquecer é que aquele trabalho está sendo feito para Deus, e é Ele que tem que ser dada toda a glória, não é isso? Agora, ser agradável com o outro não tem nada, nós não precisamos de viver em meio desagradável, é isso que nós estávamos falando antes lá. Nós temos que
ter amor, né? Saber relacionar uns com os outros. Então, se formos realizar trabalho, que sejam para glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Se empregarmos de todo o coração os dons que recebemos de Deus, traduziremos de forma prática a vontade de Deus. Então, esse é um comentário do comentário africano. Ele fala que se a gente, né, empregar de todo o coração os dons que recebemos de Deus, né, traduziremos de forma prática a vontade de Deus. A gente vai conseguir, né, levar o amor para o outro. A gente vai conseguir executar coisas. Se for de verdade o que nós estivermos fazendo, nós vamos conseguir traduzir a vontade de Deus aqui na Terra, né? Então, a gente vê muita coisa grande sendo feita e você, às vezes, verifica que aquilo começou pequeno, sem recurso, mas, de repente, aquela coisa vai crescendo e vai dando certo e vai acontecendo, porque ela é feita traduzindo a vontade de Deus. Deus está querendo que você faça aquilo e você faz de acordo com a vontade dele. Então, as coisas vão se agregando e vão acontecendo, né, e vão crescendo. Né? Então, nós podemos ver isso através da palavra ou da ação. Né? A ação que nós temos pode ser a ação pelo dom do serviço, né? O dom do serviço, que é a diaconia. Lembra da diaconia, né? Então, sempre que a comunidade necessitar, né, e os serviços realizados também fora da comunidade, também pode que um diácono atuar não só na igreja, né? Ele pode atuar fora da igreja também, em serviços da igreja ou em serviços que sejam para o bem da comunidade, não é isso? Então, importante é atuar segundo a vontade de Deus, né? O local onde você vai fazer aquilo não necessariamente está estabelecido, né? Então, o diácono ele vai atuar, aquele que presta o serviço, não precisa só o diácono, qualquer um que esteja fazendo um trabalho, né, de serviço ao outro. Imagina que na nossa igreja, que é uma igreja grande, né, do ponto de vista estrutural, aconteçam várias coisas lá. Às vezes os irmãos chegam, se sentam no banco, assistem o culto, uns assistem o culto e vão embora, por exemplo. Mas quanta coisa está acontecendo na igreja para que você assista o culto, né? Tranquilo. Então, todos aqueles irmãos que muitas vezes estão trabalhando anônimos ali, tem irmãos que tomam conta das crianças dos outros, para poder os pais ficarem no culto, eles tomam conta lá dentro, lá no berçário, ou naquelas salas lá com as crianças, dando lição para as crianças, né? E são muitas pessoas, os voluntários ali são muitos, e eles ficam ali exatamente para você poder ficar assistindo o culto. Então, eles estão prestando um serviço a você, um serviço de Deus, né? Ele está criando uma condição para você poder assistir o culto, né? Tem toda uma estrutura que funciona para você assistir o culto. Tem a preparação, tem aqueles que ensaiaram o coro, tem os músicos, tem o pastor, as pessoas que são os introdutores, e o outro que preparou, e tem os funcionários. Né? Todo esse pessoal está trabalhando para você poder ter o culto. Então, é um trabalho de diaconia, de serviço. Pode ser um serviço dentro da igreja, pode ser um serviço fora da igreja. Né? Então, o diácono não é que ele serve lá a ceia ou coisa parecida, não. É simplesmente aquele que presta o serviço. É um dom do serviço, né? E esse dom do serviço pode se manifestar de diversas formas. Tem comissões, tem trabalhos que o pastor designa, né, para serem realizados, e aí as pessoas trabalham, e tantas coisas são feitas, né, por pessoas que a gente às vezes nem sabe que estão trabalhando naquilo, né? Mas são muitas pessoas que trabalham em diversos assuntos, né? Algumas passagens, né, nós temos também essa questão da ação, né? Da ação. Aqui em Romanos 12, 8, ele fala assim, ou o que exorta, use o dom de exortar, o que reparte, façam com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita, misericórdia, com alegria. Então, assim, ele tem várias ações, várias maneiras de você agir, né? E tinha outros versículos com várias coisas. Então, é para você fazer aquilo que você foi designado, né, com o máximo de alegria, né, com o máximo de
boa vontade, né? E é isso que ele está falando para a gente fazer, né? Então, usar o nosso dom, né? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus, né? É aquele sermão que vai no seu coração, né? Que vai no seu coração, aquela mensagem que vem direto no seu coração. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. O Pedro, ele terminou com uma forma bem entusiasmada de um amém. Ele deu um amém para a gente, né? Então, ele deu um amém, né? E a Peg está aqui lembrando para a gente que no próximo domingo, né, nós vamos memorizar o versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Então, depois ela vai mandar o texto para a gente direitinho, lá pelo grupo, né? Mas é isso. Então, nós vamos, né, exercer o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, é isso. Deus, ele tem graça de diversas formas para a gente, né? Ela se amolda, a graça de Deus, ela se amolda de acordo com as nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos, e ela vem de acordo com as nossas necessidades, para preencher os nossos vazios, né? Então, ela vem de acordo com aquilo que estamos precisando, né? Então, o Pedro, né? O Pedro, no final, ele falou isso, ele falou amém, né? Que Deus, ou seja, que Deus nos ouça, né? Que isso seja verdade, que isso aconteça, que isso aconteça. Então, ele queria que nós fôssemos verdadeiros, intensos. O Pedro era muito intenso, né? O Pedro era muito intenso, então ele queria que nós fôssemos intensos, intensos. Pedro, ele vivia, né, com verdade, ele é aquela pessoa que entrava naquilo de verdade, né? E teve falhas que nós sabemos, mas ele, mesmo a falha dele, né, ele sofreu ela de verdade, ele se recuperou daquilo, né? Ele enfrentou aquilo e passou por aquilo. Imagina aquele olhar de Jesus quando ele negou Jesus 3 vezes, né? Aquilo deve ter passado no fundo da alma dele, né? Mas ele foi um olhar que permitia a recuperação dele, né? E ele foi assim vivendo, ele estava passando essa intensidade para os outros irmãos, ou seja, façam isso de verdade, né? Façam com intensidade, para vocês terem um crescimento do evangelho na região de vocês e na casa de vocês também, né? Então é isso que nós vamos levando, né? Nós tivemos aqui diversos irmãos hoje, foram 45 irmãos que estão aqui conosco, e no próximo domingo, né, nós vamos estudar também, continuar esse capítulo, mas nós vamos ver a questão o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso, né? Porque eles estavam na época com sofrimentos, né, à vista, já próximos, né? Existiam notícias que estavam circulando, né, lá em Roma e em vários locais. Então, essas notícias também chegavam nas aldeias, chegavam nas outras cidades, né? Então, Pedro falou do sofrermos por Cristo, né? É um privilégio. Então, ele está falando aqui para um privilégio glorioso. Então, é isso que nós vamos estudar no próximo domingo, tá? Próximo domingo. Eu vou fazer uma oração só para encerrarmos e nós vamos depois para o culto da nossa igreja, tá? Senhor Deus, te agradecemos por tudo aquilo que estudamos hoje, te pedimos que isso fique no nosso coração e nas nossas mentes, para que nós possamos refletir e viver sobre esses ensinamentos. Te pedimos também, Senhor, que a mensagem de hoje, que será apresentada pelo pastor nos 2 cultos, ela seja introduzida em nossa mente, para que nós possamos vivê-la também
com verdade. Te pedimos pelos irmãos que estão em dificuldades e te pedimos pelas famílias, por aqueles que estão atendendo aos enfermos, Senhor, que eles tenham força, sabedoria e amor para executar a sua tarefa. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós vamos para o nosso culto. Eu agradeço aos irmãos e domingo que vem nós voltamos com o término desse capítulo. Muito obrigado. Amém. Vamos falar amém como Pedro falou, né? Amém. Isso.